Boa noite. Eu, Alexia, juntamente com a minha colega Ana Laura, vamos apresentar o trabalho sobre a criação de aves de corte e de postura orgânica, referente à disciplina de produção e manejo de animais 2. Então, a avicultura orgânica, ela é uma atividade ainda pouco explorada, mas porque ela envolve dois domínios de ciência, que é a agronômica, que é referente à alimentação, e a veterinária, que é referente aos animais, sendo muito diferente dos padrões avícolas modernos. A avicultura orgânica leva em conta aspectos como o bem-estar das aves, a proteção dos recursos naturais, exigências e as necessidades dos consumidores que desejam um alimento muito mais saudável e livre de produtos com agroquímicos. Sistemas de criação. É um sistema caipira, mas com uma série de pequenas diferenças. Ele vai além da preocupação somente com os resultados produtivos e o bem-estar das aves. Ele também agrega valor ao produto por se preocupar com o meio ambiente e com as pessoas que nele trabalham. O sistema ao ar livre ele é descentralizado da criação em instalações menores. São mais leves, baratas e capazes de oferecer o bem-estar desejável, compondo com a vegetação e um sistema intensivo de criação a pasto. O trabalho com as aves é feito utilizando os conceitos de multifuncionalidade, ou seja, as galinhas desempenham a função de fertilizar o solo, manejar o mato e fazer o controle biológico. São utilizados cercados móveis sem fundo, permitindo o acesso permanente das aves ao pasto. Essas estruturas são dotadas de abrigo, poleiros, comedouros, bebedeiros e ninhos. No caso das poedeiras, eles são movidos à medida que o pasto vai sendo consumido. Embora a criação completamente livre seja a ideal na produção de alimentos orgânicos, o emprego de aviários móveis se mostra mais racional na maioria das situações, seja pelo afastamento de predadores, pela proteção do solo ou distribuição do esterco no local e quantidade certa. A criação dos pintinhos. No sistema orgânico, a introdução desses pintinhos do pastoreio ocorre com 21 dias nos aviários móveis, com uma oferta de abrigo no entardecer para protegê-los do frio. Diferente do cultivo convencional, que os mesmos são criados num sistema totalmente fechado, visando um bem-estar e um conforto técnico. As raças utilizadas. As raças puras, elas apresentam uma vantagem a ser produzida na propriedade, porque elas são produzidas na propriedade e reduzem o custo de compra de outras aves. Já essas aves ecológicas e orgânicas têm um custo muito maior do que aves normais. Para a escolha das raças, deve ser levado em conta os seguintes fatores: que a raça tem o princípio de dupla aptidão, ou seja, para carne, tanto para carne quanto para ovos, ter uma baixa mortalidade, ter uma rusticidade, ter resistência a doenças e uma boa capacidade de se adaptar a ambientes, a grande capacidade do consumo de alimentos alternativos, como frutas, verduras, pasto, tubérculos, insetos, uma alta fertilidade, boa espessura e uniformidade da casca dos ovos, uma média ocorrência de galinhas chocas, que neste caso as galinhas chocas vão mantendo a produção natural do criatório, ao contrário da criação convencional, que essa característica é eliminada da criação. A alimentação. As rações deverão ser balanceadas de acordo com as exigências nutricionais dos animais, utilizando-se ingredientes orgânicos e de boa qualidade. Na impossibilidade de que seja 100% orgânico, será permitido o uso de 20% de ingredientes de origem não orgânica. A alimentação das aves deverá estar completamente livre de
antibióticos, quimioterápicos, promotores de crescimento artificiais, agentes anticoquidianos, resíduos de abatedouro e aminoácidos sintéticos. Restos de verduras, legumes e frutas poderão ser fornecidos aos animais, desde que sejam oriundos de produção orgânica certificada. É proibido o uso de restos de restaurantes e de vegetais de produções convencionais. É permitido o uso de prebióticos e probióticos e produtos de exclusão competitiva não transgênicos, adicionados nas ações das aves ou fornecidos via água. Qualquer alteração dos ingredientes da ração deverá ser previamente comunicada à certificadora. A água fornecida aos animais deverá ser de boa qualidade, sendo proibido, nesse caso, o uso dos reservatórios de amianto para a armazenagem dessa água. As normas para produção orgânica. Então, é recomendável que os animais sejam oriundos de criações orgânicas para buscar uma independência desse sistema. No caso da impossibilidade desses animais orgânicos, dá preferência para animais jovens, conforme segue no próximo slide. Para aves de corte, aquisição dos pintinhos em 1 dia. Para poedeiras, que essa aquisição seja de no máximo 18 semanas. Para as outras aves, que a aquisição seja com a idade máxima de 2 semanas. Instalações e manejo dos animais. É importante assegurar o acesso individual das aves à ração e à água. Oferecer um ambiente que permita a ave alcançar a performance ótima em termos de taxa de crescimento, uniformidade, eficiência alimentar e rendimento de carne, além de assegurar a saúde e o bem-estar da ave. Também é importante oferecer à ave um ambiente higiênico protegido que não permita a entrada dos predadores e que possa evitar os extremos das temperaturas e da umidade. O piso do aviário poderá ser de terra batida ou cimentado, como mostra as imagens, e deverá, como já falado, ter livre acesso das aves à água e alimentação. É proibido a criação das aves de posturas no sistema de gaiolas. O manejo do piquete deverá ser feito de modo a manter a cobertura vegetal e é recomendado o uso de árvores ao redor dos galpões e nos piquetes, com o intuito de promover o sombreamento e melhorar assim o microclima do local e cuidando para que as mesas não impeçam o ar de circular dentro do aviário. Para outras aves, as características das instalações serão em conformidade com as suas necessidades básicas. O programa de luz é de uso restrito, podendo ser utilizado em condições especiais, mas só deve ser utilizado com a aprovação também da certificadora. A prática de debicagem, o corte de asas e dedos das aves são proibidos no sistema orgânico de produção. O material utilizado como exemplo dos aviários, como cama dos aviários, deve ser livre de substâncias tóxicas. Por exemplo, a paras de madeira, que no caso não, que já receberam o tratamento químico. O manejo sanitário. As vacinas são obrigatórias por lei, então elas devem ser administradas. Então, pode ser adotado um programa de vacinação conforme a necessidade da região e sob a autorização da certificadora. É permitido o uso de terapias alternativas, como homeopatia, fitoterápicos, florais, plantas medicinais. É permitido o uso de antissépticos naturais. Um exemplo é o própolis, que ele estimula o sistema imune e melhora a resistência da ave. O uso dos medicamentos convencionais é de uso restrito e só pode ser usado em aves de postura em caso do comprometimento do lote. O tratamento com medicamentos deve ser restrito para as aves, então ele só pode ser realizado 2 vezes no mesmo ciclo de produção.
As doenças nas aves. Então, é difícil identificar o tipo da doença que a ave apresenta observando somente os sintomas, né? Porque a galinha, ela é diferente das outras espécies e praticamente todas as doenças têm sintomas muito parecidos uns com os outros. Então, o principal sinal que a gente deve observar é o aumento da mortalidade de um dia para o outro ou de grandes escalas. O tratamento. A preservação é o melhor e mais econômico método de controle das doenças e envolve a adoção de normas de isolamento, desinfecção, manejo e vacinação. Isso fazem parte da biosseguridade do aviário. Nas criações orgânicas e ecológicas, são medidas recomendáveis a utilização da homeopatia e a fitoterapia, como já falado. Ambas são terapêuticas e devem ser utilizadas como rotina para promover uma ação preventiva. Nesse caso, a manifestação de doenças, a gente pode utilizar a homeopatia para controlar os distúrbios que são estabelecidos nesse caso. Obrigado pela atenção.